Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas remotas. Essa semana ela vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai fazer a semana de revisão, porque na próxima semana teremos a semana de atividades avaliativas. Então a gente vai revisar alguns assuntos que a gente já viu para que vocês arrasem aí nas nossas atividades avaliativas, certo? Então, antes da gente começar, a gente vai fazer o quê? A oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém, já fizemos a nossa oração e vamos lá. O que é que vai acontecer hoje? A gente tem 4 assuntos para ser revisado e eu vou explicar a revisão para vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, vou dizer as páginas onde eles se encontram, caso vocês tenham dúvidas durante quando forem respondendo, né? E possam consultar no livro. Hoje pode consultar no livro. Semana que vem, que é a nossa atividade avaliativa, não pode consultar, certo? Vocês vão fazer sem consulta, porque vai ter um responsável observando vocês. Mas vamos lá, hoje a gente vai ter a nossa revisão de português, certo? E na revisão de português a gente tem 4 assuntos. O primeiro assunto é letras e fonemas. O segundo é sílaba tônica. O terceiro é substantivo próprio e comum. E o último são os tipos de frase. Então, pra gente começar, eu vou estar revisando um pouquinho sobre letras e fonemas, que tá aí na página 10 do nosso livro de português, certo? Aqui na página 10. Mas a gente tem que primeiro saber o que é letra e o que é fonema. Letra é a parte gráfica, a parte que a gente escreve de uma palavra. Então, tudo que a gente escrever vai ter letra, e a junção das letras é o alfabeto, que a gente já conhece. A, B, C, D, E, que a gente já conhece há muito tempo, né? Então, a parte escrita são as letras. E qual é a diferença para o fonema? O fonema é a parte sonora. Tudo que a gente falar, o som que sai da nossa boca é um fonema. Então, por exemplo, a palavra amor. Na palavra amor, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Quantos fonemas a gente tem? A gente, para saber quantos fonemas tem numa palavra, a gente tem que escutar ela. Se a gente escutar amor, eu escuto as 4 palavras, então a gente tem 4 fonemas. Mas nem toda palavra vai ter a mesma quantidade de letras e fonemas. Vão ter palavras que vão ter mais fonemas e menos fonemas de acordo com as letras. Por exemplo, na palavra melhor. Na palavra melhor, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Mas quantos fonemas eu tenho? Eu tenho, vamos lá contar. Eu tenho melhor. Só que aqui, ó, o LH, ele formou somente um fonema. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o fonema é justamente isso. A questão de quantas letras a gente vai escutar dentro da palavra. Não é sílaba, tá? São letras. Quantas letrinhas eu vou escutar quando eu estiver falando? Quando eu tenho a palavra táxi. A palavra táxi, ela vai ter uma diferençazinha aí. Por quê? A palavra táxi, ela vai ter 4 letras. Mas em relação a fonemas, a gente vai ter mais. Por que a gente vai ter mais, tia? Porque esse X aqui, ele vai ter um som de SC. Então, você... É como se a palavra fosse escrita assim, ó. Táxi. Então, por ela sonoramente ter esse som aqui, a gente vai ter 5 fonemas, certo? Então, a diferença que vai ter entre letra e fonema é porque letra é a parte escrita e fonema é a parte sonora, certo? Então, vamos para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto, que é sílaba tônica, ele está na página 32.
Bom, na página 32 a gente tem o assunto da sílaba tônica, que é nosso próximo assunto, segundo assunto da nossa atividade avaliativa. E o que é uma sílaba tônica? Primeiro a gente tem que saber que a palavra ela é composta por sílabas. Quando a gente faz aquela separação das sílabas que a gente aprendeu há muito tempo atrás, lá no primeiro ano, no infantil, a gente aprende a fazer a separação das sílabas, certo? Que a gente vai aprendendo a construir a palavra através dessas sílabas. Só que, quando a gente vai chegando assim, ó, na terceiro, quarto ano, a gente vai vendo que as sílabas elas têm uma força. E as sílabas mais fortes são chamadas de sílaba tônica. Ela vai ter um som mais forte. Tia, eu não sei identificar a sílaba tônica. Por exemplo, a gente tem palavra como café, que é fácil da gente identificar porque vai ter o acento. Então a gente já sabe que fé é a sílaba mais forte. Mas se a gente tiver uma palavra tipo casa, não tem acento pra gente identificar. Como é que a gente vai fazer? A gente chama a palavra. Como assim, tia, chama a palavra? Não tem quando a gente chega na casa de alguém, que agora a gente tá chegando na casa de ninguém não, tá? A gente tá em casa. Quando a gente chega na casa de alguém e a gente precisa chamar, porque lá não tem campainha pra gente tocar, a gente tem que chamar a pessoa. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer com a palavra. Por exemplo, a palavra casa. A gente vai chamar como se a dona do local onde a gente chegou fosse casa. Então vai fazer casa. Qual a sílaba que demorou mais? Ó, casa. Então o K, que foi a sílaba que demorou mais a ser sendo pronunciada, é a nossa sílaba mais forte. Então, quando não souber qual é a sílaba mais forte, a gente chama a palavra e a sílaba que demora mais, a gente já vai saber. Essa é a sílaba tônica. Isso vai acontecer em todas as palavras. Pode até testar, ó. Café! O fé demorou mais porque ele tem... o tempo dela é maior porque ela é uma sílaba tônica, certo? Então, mas a sílaba tônica, ela não só é isso. Ela vai ser dividida em 3. Quais são essas 3, tia Sofia? Palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Como é que eu vou saber cada uma dessas? Vou explicar agora. Quando a gente tem a palavra café, aqui, a sílaba fé é a mais forte e ela é a última sílaba da nossa palavra. Então, ela é uma palavra oxítona. Toda palavra que a sílaba tônica for a última, ela é uma palavra oxítona. Toda vez. A gente sempre vai contar de trás pra frente. Nunca vai de frente pra trás, tá? Sempre de trás pra frente. Então, as palavras com a última sílaba mais forte são oxítonas. A gente passa para as paroxítonas. As paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Por exemplo, a palavra casa. A gente viu aí, ó, a palavra casa, que a sílaba mais forte é o K. Então, 1, 2. A segunda, então ela é paroxítona. As paroxítonas são as segundas de trás para frente, certo? Então, a gente passa agora para as proparoxítonas. As proparoxítonas são as sílabas tônicas, as terceiras de trás para frente. Por exemplo, a palavra lâmpada. A palavra lâmpada, a sílaba mais forte é o lã. Então, a gente tem uma palavra proparoxítona. Só que as proparoxítonas, elas são as mais fáceis da gente identificar. Por quê? Todas as palavras proparoxítonas, as terceiras sílabas de trás para frente, elas vão ter um acento. Pode ser um acento agudo, um acento circunflexo. Não precisa se descabelar para descobrir quais são as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A gente tem exemplo, ó, lâmpada, árvore, átonas. Então, todas essas palavras são proparoxítonas porque as terceiras de trás
para frente são acentuadas, certo? Finalizamos sílaba tônica, vamos para o nosso próximo assunto, que é substantivos próprios e comuns na página 55, certo? Na página 55 a gente tem aí falando sobre substantivo próprio e substantivo comum. Mas antes da gente saber o que é o substantivo próprio e o substantivo comum, a gente tem que saber o que é substantivo. Então vamos voltar lá para o que a gente já estudou sobre o que é substantivo. Substantivo é o termo ou a palavra que a gente vai nomear qualquer ser, objeto, animal. Então tudo que der nome é substantivo. O que é isso que eu estou vestindo? Blusa. Blusa é um substantivo. O que é isso que eu tenho aqui no rosto? Óculos. Óculos é um substantivo. Qual é o meu nome? Sofia. Sofia é um substantivo. Então, tudo que der nome a ser, objeto, animal é substantivo, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aí a diferença do substantivo próprio e o substantivo comum. Os substantivos próprios, eles vão nomear nome de pessoa, nome de lugar e nome de instituições. Porque, nome próprio. O meu nome é Sofia. Pronto, acabou-se. Eu nomeei um ser. O nome do estado que a gente mora, Pernambuco. Pernambuco, a gente nomeou um estado do Brasil e ele é próprio daquele local. Então, o substantivo próprio é Pernambuco. O Brasil também é um substantivo próprio. E como a gente sabe identificar qual é o substantivo próprio? Todo substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Eu não vou escrever o meu nome com letra minúscula. Eu não vou escrever o nome do estado, da cidade que eu moro com letra maiúscula. Então, todo substantivo próprio vai ser, Sofia, Olinda. O nome da escola que a gente estuda, Renata, Oliveira e assim sucessivamente. Então, todo substantivo próprio, ele vai ser escrito com letra maiúscula. A gente passa agora para substantivo comum. Os substantivos comuns, ele vai nomear nome de objeto, nome de animal, nome de profissão. Então, qual o nome de objeto? Esse que eu tô na mão é o quê? Piloto. Nome de animal, gato. Nome de profissão, carteiro. Nome de fruta, morango. Então, a gente tem aqui, 4 substantivos comuns. E qual a diferença deles para o substantivo próprio? Eles são escritos com letra minúscula. Eles só vão ser escritos com letra maiúscula se ele estiver no início da frase. Se ele estiver no meio da frase, ele vai ser escrito com letra minúscula. Já o substantivo próprio, independente de onde ele estiver, é a letra maiúscula, certo? Então, a gente tem aí exemplos de substantivos próprios e substantivos comuns. Terminamos o substantivo próprio, vamos para o nosso último assunto de hoje. Os tipos de frase na página 67. Vamos lá, tipo de frase. Então, primeiro, para a gente saber qual tipo de frase, a gente tem que saber que o que vai marcar a diferença de um tipo de frase para outra é isso aqui, a pontuação. Então, a gente tem um ponto final, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Então, quando a gente for falar, vai ter mudança por causa dessas pontuações. Porque vocês sabem que essas notações léxicas, elas marcam a entonação que a gente vai falar. Por exemplo, a gente tem, João comeu pudim. A entonação normal. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque aqui tem um ponto de interrogação. João comeu pudim? Estou fazendo uma pergunta. Então, a entonação já mudou. E agora, uma exclamação no final, como é que a gente faz? João comeu pudim. Então, a entonação mudou. Em uma, eu afirmei, eu disse que ele comeu pudim. No outro, eu perguntei. E no outro, eu expressei a surpresa dele ter comido o pudim. Certo? Então, a gente vai ter 3 tipos de frases diferentes. O primeiro que a gente tem é afirmativa ou negativa. Afirmativa, eu estou afirmando algo positivamente. Estou dizendo que sim.
E negativa, eu tô dizendo que não, ó. João comeu o pudim. Como também poderia ter sido João não comeu o pudim. Então, em uma eu afirmei que ele comeu o pudim e no outro eu disse que não. Então, um ponto que sempre vai estar nas nossas frases negativas é esse não. Ele sempre vai estar marcando ali, eu sou de uma frase negativa, certo? A gente tem aí no livro o exemplo. Paulo gosta de sushi. Paulo não gosta de sushi. A gente agora passa para as frases interrogativas. As frases interrogativas, elas são marcadas pelo ponto de interrogação e vão ter a expressão de uma pergunta. Então, toda vez que tiver uma interrogação no final, é uma pergunta que eu estou fazendo a alguém. Perguntei eu, se João ele comeu o pudim, certo? Então a pessoa vai me responder se ele comeu o pudim ou se ele não comeu o pudim. Aí no livro a gente tem, esse curso é bom? Tô perguntando se esse curso é realmente bom, certo? E as frases exclamativas, elas vão expressar surpresa, admiração, espanto. Então, João comeu pudim. Ela ficou espantada aí, a pessoa que perguntou, pela questão de João ter comido o pudim, certo? Então a gente no livro tem quase morri de susto. Então ela tava aí com medo, assustada. Então os tipos de frases, eles são marcados pela pontuação. Afirmativas e negativas, ponto final. Interrogativas, ponto de interrogação. E exclamativas, a exclamação, certo? Então já fizemos aí um resumão dos nossos 4 assuntos. Vamos agora para a nossa revisão. A nossa revisão eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, certo? E a gente vai ter aí, sobre esses assuntos, 9 questões, certo? Então tá tudo aqui. Eu vou explicando para vocês. E se vocês tiverem dúvida ao longo do que forem respondendo, podem perguntar novamente. Não fiquem com a dúvida aí com vocês, tá certo? Na primeira questão diz assim, indique a quantidade de letras e fonemas de cada palavra abaixo. Então, a gente tem um quadro com algumas palavras. Tem a palavra mesa, caderno, carro, pássaro, cantor e fino. Então, vocês vão colocar quantas letras tem em cada palavrinha dessa e quantos fonemas. Daquela forminha que eu mostrei ali no quadro. Palavra tal tem tantos fonemas e tantas letras. Então, vocês vão colocar eles aqui, ó, no quadro, certo? Segunda questão, diferencie a letra A, letra B, fonema. Então, vocês vão dizer o que é letra e o que é fonema, certo? Então, vocês vão fazer a diferença aí. Letra se refere a tal coisa e fonema se refere a outra, certo? Então, vocês vão procurar aí no livro, na página 10 do nosso livro, que tá esse assunto aí de português, tá certo? Terceira questão. Escreva nos parênteses a sílaba tônica de cada palavra. Então, a gente tem aqui a palavra sofá, público, jardim, fósforo, boneca e fábula. Vocês vão escrever aqui, ó, dentro dos parênteses, a sílaba mais forte, certo? Passamos aí para a quarta questão. Vocês vão classificar as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A gente vai ter as palavras fácil, fábula, café, paletó, chaminé, lâmpada, sofá e lágrima. Então, vocês vão escrever aqui do lado se é uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona, uma palavra proparoxítona. Lembrem sempre que, para a gente saber qual a sílaba tônica, a gente vai contar de trás para frente. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, certo? Então, contem sempre de trás para frente para saber qual a sílaba tônica, como a gente pode classificar. Quinta questão. Escreva o que se pede. Aí vocês vão escrever aí. Não usem essas palavras que tem aqui, tá? Usem outras. Vocês vão escrever aqui embaixo. Uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona e uma palavra proparoxítona. Então, vocês vão escrever 3 palavras, lembrando que são uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona, tá? Ah, tia, vou pegar uma daqui. Não usem essas palavras. Eu vou estar de olho, viu? Usem outras palavras. Sexta questão. Classifique os substantivos conforme a legenda. Então, a gente tem aqui alguns substantivos aqui embaixo
José, Alfinete, Belo Horizonte, Rogério, Curitiba, professora, Recife, sala. Então, vocês vão identificar aí quais são os substantivos próprios e quais são os comuns. Substantivo próprio, a gente coloca a letra P e substantivo comum, a gente coloca a letra C, certo? Então, coloca aí para fazer a classificação. 7ª questão. Na frase abaixo não apresenta a letra maiúsculas. Descubra onde elas deveriam estar e reescreva as frases. Então, a gente tem aqui a frase: Monteiro Lobato é um dos escritores mais conhecidos do Brasil. Então, vocês vão colocar essas palavras aí que precisam, que são substantivos próprios, com a letra maiúscula, tá certo? Então, vocês vão olhar aí quais são as palavrinhas que estão precisando da letra maiúscula e vão reescrever a frase aqui no espaço abaixo, certo? Colocando a letra maiúscula nessas palavras. 8ª questão. Escreva uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, uma frase afirmativa e uma frase negativa. Tia, se não der aqui, aí pode pular uma linha, tá certo? Não tem problema não. Bota a letra A e aqui uma linha pra fazer, porque pode ser que não dê aqui numa linha só do lado, tá certo? Então, vocês vão escrever uma frase exclamativa, uma interrogativa, uma afirmativa e uma negativa. Lembrem que esses tipos de frase, elas vão ter a marcação, ó, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, certo? Então, elas são necessárias nas nossas nas nossas frases aqui. Aí a gente tem aqui, ó, 9ª questão. Crie frases negativas usando as informações abaixo. Então, a gente tem a informação, por exemplo, na letra A, sapo no rio. Então, vocês vão usar essas informações e vão criar uma frase. Tia, vai ficar sapo no rio? Não, vocês vão criar a frase. Então, pode ser que fique, o sapo está no rio. Aí, como é que a gente passa essa frase para um negativo? Aí, vocês vão colocar ela na forma negativa. Então, vocês vão usar essas informações, vão criar uma frase e vão escrevê-la na forma negativa. Aí, a gente tem sapo no rio, casca de banana, cebola faz chorar, engolir sapo e céu estrelado, certo? Então, vocês vão criar frases negativas usando essas informações, certo? A gente finaliza aqui a explicação da revisão. Qualquer dúvida que tiverem a respeito desses assuntos, podem perguntar, tá certo? Eu quero que vocês realmente entendam o assunto, esse é o objetivo. Não fiquem com dúvidas, eu não tenho como saber se vocês estão com dúvida ou não, a não ser que vocês me digam, certo? E se vocês me disseram, eu estou disposta a ajudá-los até que vocês entendam, certo? Então, qualquer dúvida que tiverem, é só me procurar, tá certo? Então, um beijo, qualquer coisa, é só chamar.